o mérito. A proposta de emenda à Constituição apresentada visa modernizar e aperfeiçoar os mecanismos de gestão orçamentária e financeira da União, Distrito Federal e municípios, permitindo os respectivos poderes legislativos reavaliem os diversos fundos públicos hoje existentes por meio de lei complementar. Em linha geral, os fundos públicos estabelecem uma vinculação de receita e despesas públicas e criam uma estrutura contábil e operacional para definir como serão gastos os recursos vinculados conforme definido em lei para a criação de fundo. Essa vinculação pode gerar ineficiência de gestão de recursos públicos, até porque as condições sociais e econômicas que fundamentam a criação de determinado fundo podem mudar e as vinculações e obrigações estabelecidas na lei tornam-se anacrônicas. Uma distorção visível gerada pelos fundos públicos na gestão financeira e orçamentária do setor público e a acumulação de recursos financeiros pelos fundos devido ao excesso de receitas vinculadas em relação a despesas. Praticamente 3 vezes maior a vinculação da receita com as despesas que são executadas pelo governo federal e o governo dos estados e municípios. Delimitação de fundos constitucionais. Conforme o parágrafo 1º do artigo 3º da PEC, não serão extintos os fundos públicos previstos na Constituição, lei orgânica de cada ente federativo, inclusive no ato das disposições transitórias. Dessa forma, senhora presidente, senhores senadores estão resguardados pela PEC os fundos constitucionais, tipo o FAT, FNO, FCO, FNE do Nordeste, Fundeb, Fundo Nacional de Saúde, FPE, FPM, enfim, todos esses fundos constitucionais são resguardados nessa proposta de emenda constitucional. E para evitar dúvida em relação à preservação dos referidos fundos, modificamos a redação do parágrafo 1º do artigo 3º da PEC para explicitar que não serão extintos fundos criados para operacionalizar vinculações de receita determinadas no texto constitucional. Fica bem claro isso. Iniciativas das leis complementares não podem ratificar a existência de fundos públicos. Há uma visão jurídica predominante de que as leis que criem os fundos públicos sejam iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, como foi encaminhado aqui na PEC. Nós estendemos para que possa ser ratificados os fundos por iniciativa também do Poder Legislativo. O artigo 3º da PEC prevê prazo para a ratificação dos fundos públicos existentes por meio de lei complementar para cada um dos fundos, para evitar qualquer discussão sobre possível vício de iniciativa para tais leis complementares. Acrescentamos ao parágrafo 3º do artigo 3º da PEC para explicitar que a iniciativa das referidas leis pertence ao chefe do Poder Executivo quanto aos membros do Poder Legislativo. Uso das receitas de vinculado. O artigo 4º estabelece que os dispositivos infraconstitucionais no âmbito da União de Estados, Distrito Federal e município têm até a data da publicação da emenda constitucional que vincule receitas públicas a fundos públicos serão revogados ao final do exercício financeiro em que ocorrer a promulgação constitucional. Parte da receita desvinculada poderá ser destinada a projetos e programas voltados à erradicação da pobreza e investimento em infraestrutura que visem a reconstrução nacional. Concordamos com a destinação de parte das receitas desvinculadas aos nobres objetivos mencionados e entendemos que alguns desses objetivos devem ser melhor especificados para permitir melhor efetividade na implantação dos projetos e programas priorizados. Propomos, então, que seja dada prioridade à implantação de conclusão de rodovias, de ferrovias, além da interiorização do gás natural no Brasil. Acatamos, por exemplo, a sugestão de Vossa Excelência, senadora Simone Tebet, para incluir também recursos para a fiscalização de fronteiras de segurança nacional, com uma proposta interessante. Outra proposta que acolhemos foi a proposta do senador Zé Serra para preservar os fundos de garantias e avais. Além disso, ontem recebi a visita de representantes do Poder Judiciário, Ministério Público e, sobretudo, da Defensoria Pública, e nós vamos preservar na PEC esses fundos ligados ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, sobretudo, até porque trata-se do advogado do povo e esses recursos desses fundos estaduais também serão preservados.